9 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e nós vamos relembrar onde estão as principais promessas do futebol brasileiro de 5 anos atrás. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E a gente tá aqui. E a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Bola. Dessa vez, por onde andam os jogadores do ouro do Brasil em 2016. Então aparece vinheta. Começando pelo goleiro Everton, que jogava no Atlético Paranaense em 2016, inclusive ninguém imaginava que ele ia jogar aquela Olimpíada. E não era promessa, né? Era um dos maiores que foram chamados. E hoje é o melhor goleiro do país jogando pelo Palmeiras. Exatamente, ele que era reserva do Atlético Mineiro na época e foi reserva na seleção também. Hoje tá no Coimbra, jogando o Campeonato Mineiro e só, eu acho. Pensei que era em Portugal. E depois, no ciclo seguinte, o Atlético engatou outro, né? Que foi o Cleison, que pra mim... Cleiton, que também pra mim não vai dar certo. Vamos à lateral direita, né, daquele time, que é o Zeca, que hoje joga na lateral esquerda do Vasco. Na época jogava no Santos e hoje tá jogando na Série B pelo Vasco. Inclusive, acho que vem fazendo sua melhor passagem para um clube desde que saiu do Santos. Pois é, o Zeca teve problemas lá de salário com o Santos, saiu pela justiça, e aí depois não deu certo no Inter, nem no Bahia, agora no Vasco, na Série B, ele tá indo bem. O Santos, que era do Atlético Mineiro, hoje é do Zenit, teve uma passagem na Alemanha. Não é um grande jogador lá na Europa, mas se firmou no mercado europeu e está lá desde a Olimpíada, se não me engano. E o reserva do Zeca, que entraria se qualquer um dos laterais tivessem disponíveis, né? Porque se fosse na direita, ele entrava. Se fosse na esquerda, ele entrava na direita e o Zeca para a esquerda. O William, que jogava no Internacional e hoje está no Wolfsburg, da Alemanha. Que é um time que um ano briga para não cair e um ano briga por time. Exato. Jogador do São Paulo e hoje é jogador do Flamengo, né? Atualmente um dos melhores zagueiros do Brasil, na época também. Nesse período teve um período bem ruim no São Paulo, mas não recuperou seu futebol no Flamengo. E a dupla dele é o Marquinhos, que tá no mesmo canto. Era do PSG, tá no PSG. Acho que só mudou muita coisa, né? Hoje em dia ele é um dos líderes do PSG. Exato. E o Rodrigo Caio e o Marquinhos, que são dois jogadores que hoje costumam estar em várias listas da seleção principal. Desde aquela época já, né? Eu acho que a Olimpíada mostrou que era uma dupla de zaga que já estava pronta e claro que o Rodrigo Caio é pelo menos um nível abaixo, mas eu acho que mais que isso. O Marquinhos hoje é, pra mim, o melhor zagueiro da temporada e vai fazer a melhor dupla de zaga da temporada, ou do mundo na próxima temporada com o Sérgio Ramos, que pra mim são os dois melhores zagueiros do mundo. O zagueiro reserva era o Luan, que era do Vasco, hoje é do Palmeiras. Nessa época ele meio que foi o Luan Garcia, porque tinha outro Luan no time. No Vasco ele apareceu muito bem, até foi para a seleção principal com o Tite em uma ocasião ou outra, muito raro, mas aconteceu. No Palmeiras ele é contestado por grande parte das pessoas, muito por o grande feito de sempre, no momento errado, ele fazer besteira. Porque ele é um bom zagueiro, mas quando chega numa decisão ele faz besteira e lasca o time. Mas ele tá num grande clube até hoje, então dá pra se dizer que é um jogador que deu certo. O volante
primeiro volante, né, que foi um dos destaques daquela campanha do Olímpico, foi o Wallace, que jogava no Grêmio, né, e hoje está na Udinese, também chegou a ser convocado para a seleção principal com o Tite, assim, com um atraso, eu acho, porque na época que ele estava bem ele não era, e depois, quando inclusive foi mal na seleção, quando foi chamado, ele foi chamado umas 2 ou 3 vezes ali, mas foi importantíssimo aquele título, assim. No meio de campo, as opções de meio de campo daquela seleção olímpica eram muito boas e foram muito bem naquela Olimpíada. O Wallace era um cara que eu gostava muito do futebol dele e tinha convicção de que ele estaria na Copa se ele tivesse permanecido no Grêmio. Só que aí ele foi para a Europa, provavelmente não se adaptou bem E mais um aconteceu. naquela leva que eu falo, né? Cai pra Itália não dá certo. No caso ele foi para a Alemanha antes, depois ele foi para a Itália, mas acaba sendo quase a mesma coisa. Ele também foi um desses que conseguiu uma transferência por lá. E agora Renato Augusto, um dos que estavam acima da idade, né? Acima dos 23 anos, também está no mesmo canto, estava no Beijing Guoan da China e continua no Beijing Guoan, apesar de que está sendo ventilado no Flamengo atualmente. O Renato Augusto também foi um dos principais jogadores daquela campanha, como eu falei. O meio de campo foi muito bem, os meio-campistas daquela seleção. Ele começou mal, como toda a seleção, mas depois jogou muita bola, que também o credenciou como um dos principais jogadores daquele ciclo na principal, né, até a Copa de 2018. Isso aí. É verdade, eu já ia falar, inclusive. O Rodrigo Dourado, que é mais um que permanece no mesmo time, internacional em 2016, internacional em 2021. Ele... Acho que eu nem lembro dele ter entrado em campo. Pois é, os dois do Inter, né? O Rodrigo Dourado e o William não tiveram muito impacto dentro do jogo, né? Porque o William, assim, eu não lembro se eles chegaram a entrar, mas se entraram foi muito pouco. Teve problema, né, com lesão, o Rodrigo Dourado passou muito tempo parado, mas voltou a ser um dos principais jogadores do Inter, não se tornou um dos principais jogadores do Brasil, que é o que se espera de quem está na seleção olímpica, mas se tornou continuou sendo um dos principais do Inter depois que voltou da lesão. Thiago Maia, jogador que começou como titular e acabou no banco, jogava no Santos e hoje joga no Flamengo, né? Com muitos jogadores que eu acho incrível, o Flamengo gosta da base do Santos. Pois é, como eu falei, né, dos meio-campistas indo muito bem no torneio, ele começou bem a Olimpíada, ele era titular e jogou bem no começo, em que o time todo estava mal. Só que aí ele perdeu um jogo e o Wallace entrou, e foi melhor ainda. Então, acabou ficando com a vaga, mas jogou muito bem a Olimpíada, só que é o tipo de torneio que eu acho que você não pode perder tempo para fazer uma troca, né? Porque se você perde o tempo, você acabou o campeonato. Pois é. E aí temos o Rafinha, que saiu do Barcelona pro PSG. Rodou meio mundo, né, entre as duas coisas, né? Ele saiu do Barcelona pro PSG, mas antes de sair do Barcelona, ele foi emprestado com um bocado de time pelo Barcelona. E eu acho que ele ainda teria muito espaço no Barcelona. E ficou jogando La Liga por time de meio de tabela. Pois é, tava no Getafe. Assim, o Rafinha sempre vi muito talento nele. Jogou pela seleção principal algumas vezes, né, com o Dunga, principalmente. E eu gostava dele jogando lá, só que ele também teve muito problema de lesão na carreira, né? Sempre atrapalhava, teve dificuldade de manter sequências e aí acabava que... Tipo Coutinho também, quando voltou a jogar bem com regularidade, se machucou. E aí você fica... E aí? Como é que diz se a temporada foi boa, se a temporada durou 3 meses?
E agora sim um jogador essencial, que eu acho muito curioso, que os dois Luans hoje são testadaços nos seus clubes. Foram o Luan do Corinthians bem mais importante, mas o Luan do Palmeiras também. Enfim, o Luan estava no Grêmio, agora está no Corinthians. Acho que ele deu uma decaída grande no futebol, nos clubes, enfim, né? São dois grandes clubes, mas o futebol caiu bastante. Esperava-se que ele estivesse em outro lugar hoje, né? Pois é. Inclusive, teve chance, né, de ir para a Europa, para time grande, para Borussia Dortmund. Acabou ficando e acabou sendo nem opção mais do Corinthians quase. Às vezes consegue ainda jogar minimamente bem uma vez ou outra, mas em geral ele passa longe de ser um dos principais do time. E aí temos o Neymar. O Neymar que também, como a Rafinha, é Barcelona em 2016, PSG em 2021. Saiu de um para o outro como a maior transferência em termos de valores, né, na história do futebol. E tá lá, né, jogando no PSG, jogando a Copa América, no caso já acabou a Copa América, ou ele foi campeão, ele foi vice, não faço ideia, estou gravando no passado. Mas o que? Tô falando. É isso. Gabriel Jesus estava no Palmeiras, prestes a ir para o Manchester City, né? Ele saiu no final do ano. E agora está no Manchester City, continua lá até hoje. Consolidado, não como um titular absoluto, mas consolidado. Ele já está há um tempo e sendo útil. Aí tem o Gabigol, que é o último do quarteto de ataque, né? Que foi fundamental no título, quando o Micali coloca o Luan no time e faz um quarteto ali com Luan, Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol, que na época era do Santos, mas assim que acabou a Olimpíada já foi para a Inter de Milão, onde não jogou muito, foi emprestado no Benfica, que também não jogou, até voltar para o Santos e se destacar e se transferir. Eternizar no Flamengo. Para se transferir, para se eternizar no Flamengo como um dos maiores ídolos da história do time. Acho que o maior jogador desse século, provavelmente, do time. Sim. Enfim, tá na seleção principal, inclusive, né? Esses três jogadores, o Luan não ficou do quarteto, só o Luan não virou jogador da seleção principal. Neymar já era, né? Pois é. E aí, os três eram convocados logo depois da Olimpíada, o Gabigol acabou saindo e hoje os três acho que estão no grupo, né? Talvez o Gabigol saia, inclusive não estaria no meu, mas jogou Copa América, teve chance como titular e é o principal atacante do futebol brasileiro há 3 anos no mínimo. Felipe Anderson estava na Lazio, na época já tinha ido para a Europa, ele era da base do Santos, e hoje está no West Ham, lá na Premier League. Indo bem, ele tinha sido emprestado para o Porto, agora ele voltou de empréstimo. E esses são os jogadores que foram campeões olímpicos pelo Brasil em 2016. Diz nos comentários quem tu sabia onde era que estava, quem tu não sabia. E também onde tu acha que os 22 dessa Olimpíada de 2021, que na verdade se chama Tóquio 2020, vão estar na próxima Olimpíada. Ixi. Aí é bem difícil de acertar, mas também fala isso se você acha atual, mas E o técnico? O técnico era o Micali, que eu não faço ideia onde é que tá. Ele passou por seleção da Índia, treinou o Paraná, treinou o Atlético e não se firmou em canto nenhum depois disso aí. Foi demitido pouco tempo depois
e não conseguiu fazer bons trabalhos depois. Muita gente fala que quem ganhou aquela Olimpíada foi o Tite, porque ele tava horrível, né, no começo, aí o Tite se reuniu com o Micali, aí começou a dar tudo certo. Então, e depois da Olimpíada o Micali não prestou em canto nenhum, mas, né, ninguém sabe de nada. Eu acho que também a teoria de que foi o Tite que ganhou é impossível ser só ele, não é o que o povo fala. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para teus amigos a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. E é isso, tchau.